Como eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores, esse é um país muito solitário. Então, principalmente se você está aqui sozinho, sem família, sem amigos, sem ninguém, por longos anos, esse país mexe muito com a sua mente. E aí pessoal, Roger Vieira aqui, começando mais vídeo para vocês. Hoje nós estamos aqui na cidade de Santa Ana e nesse vídeo eu quero falar para vocês como vivem os ilegais aqui nos Estados Unidos, galera. Sim, muitas pessoas perguntam isso, né? Roger, como vivem os ilegais? Roger, o pessoal vive correndo aí. Roger, todo mundo vive com medo. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, alguns recadinhos básicos. Caso você não tenha o seu visto de turista, visto de estudante, não sabe como que faz o preenchimento da DS-160, toda aquela parte burocrática para conseguir o visto, entre em contato com a Quick Visa Assessoria. Eles são parceiros do nosso canal e têm ajudado diversos inscritos a conseguir o visto aqui nos Estados Unidos. Vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo os contatos para você entrar em contato com eles e fazer a sua cotação, beleza? Caso você esteja precisando de passagens aéreas para voos nacionais ou internacionais, viajando dentro do Brasil, aqui nos Estados Unidos ou ao redor do mundo, entre em contato com a Zion Turismo. Eles também são parceiros do nosso canal e eu já comprei diversas passagens com eles, para Nova York, para o Havaí, então garanto que vocês não vão se arrepender, eles têm preços e condições exclusivas para vocês que são inscritos no meu canal. Caso vocês estejam precisando de carro aqui nos Estados Unidos, vocês sabem que carro é perna, é um item de necessidade, você pode entrar em contato com a MRW Imports. Muitos de vocês já conhecem o Alid, nós fazemos vários vídeos mostrando os preços de carros no leilão. E agora a MRW Imports está oferecendo serviço de DMV. Então você não precisa ficar naquela fila do DMV esperando altas horas para renovar um documento ou transferir um documento de um estado para o outro. Entre em contato com a MRW Imports, os contatos também estão na descrição desse vídeo. Caso vocês estejam precisando de advogado de imigração para fazer o seu processo de família, trabalho, investimento e outras modalidades de visto, pode entrar em contato com o escritório do Dr. Mark Moraes. Muitos de vocês já conhecem, nós temos um quadro respondendo perguntas, tirando dúvidas sobre questões imigratórias aqui nos Estados Unidos. Ele tem um vasto conhecimento nessa área e pode te ajudar a chegar nos Estados Unidos aqui legalmente pela porta da frente. Então entre em contato com o escritório dele, os contatos estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. E o último recado, porém não menos importante, é que caso você não conheça o aplicativo Stop Club Brasil, é um aplicativo bem bacana, vários drivers utilizam no Brasil e nós estamos utilizando aqui nos Estados Unidos também e muitos já estão utilizando ao redor do mundo. Nesse aplicativo você consegue gravar a tela do seu celular, você consegue ter inúmeras funções, além de poder encontrar outros drivers, não somente no Brasil, aqui nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Então é um lugar bem bacana onde a gente tem um bate-papo todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, beleza? Encontro vocês lá, baixa o aplicativo, tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. E caso você não seja inscrito no canal, me dê essa oportunidade, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passei aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Então vamos lá, galera. O objetivo desse vídeo não é de maneira alguma julgar as pessoas que optaram por vir dessa forma ou que estão de maneira irregular aqui nos Estados Unidos por N razões, né? Às vezes por infelicidade do destino ou porque às vezes, infelizmente, não tinham muita informação, beleza? O objetivo desse vídeo é levar informação e conhecimento para você que deseja vir aqui para os Estados Unidos, que está pretendendo fazer um processo imigratório ou que está pretendendo não fazer um processo imigratório para ficar legalmente aqui nos Estados Unidos. Então o objetivo aqui, galera, é levar informação e conhecimento. Hoje em dia existem inúmeras maneiras de você ficar legal aqui nos Estados Unidos, porém existem inúmeras pessoas vivendo em situação irregular aqui, não somente aquelas que vieram sem um visto, através, né, de uma maneira ilegal, ou aquelas pessoas que vieram com visto e ficaram aqui depois do prazo, né, o que chamamos de sem status, que também é ilegal. Então o objetivo aqui é só levar informação e conhecimento e você que vai fazer uma análise e tomar a melhor decisão que seja para a sua vida e a vida da sua família. Então vamos lá, galera, em 5 pontos vou passar para vocês como vivem os ilegais aqui nos Estados Unidos. O primeiro ponto é sobre documentos importantes. Geralmente as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos de maneira irregular, né, que estão aqui fora do prazo ou que vieram sem uma documentação necessária para estar aqui nos Estados Unidos, infelizmente não podem ter certos documentos muito importantes aqui nos Estados Unidos. Quais são eles? O primeiro deles, muitos de vocês já conhecem, é o Social Security Number. O Social Security Number é um número de contribuinte federal, assim como nós temos no Brasil o CPF. Então é como se fosse, a grosso modo, o CPF aqui dos Estados Unidos. Geralmente esse documento é dado para as pessoas que têm uma autorização de trabalho temporária ou definitiva, através de um visto na categoria imigrante ou não imigrante. Então vamos citar um exemplo de um visto na categoria imigrante, o EB3, que muitos de vocês conhecem, uma petição de green card baseado em trabalho para pessoas qualificadas, profissionais ou não qualificadas. Esse visto vai dar direito a trabalho aqui nos Estados Unidos, definitivamente, e obviamente a pessoa vai ter um Social Security Number. Para a gente citar um visto na categoria não imigrante, o visto J de intercambista. Então a pessoa vai vir aqui para fazer um programa de intercâmbio, muitas pessoas vêm para fazer aquele programa chamado de au pair, e geralmente a pessoa vai trabalhar dentro de uma casa de uma família americana e ela também vai ter autorização de trabalho. Ambos os casos vão ter Social Security, seja definitivamente
ou temporariamente. E esse é um documento muito importante aqui nos Estados Unidos. Além de você poder abrir a sua conta bancária, você pode ter uma linha de crédito, você pode financiar móveis ou imóveis, você pode pagar impostos aqui nos Estados Unidos, além da possibilidade de trabalhar legalmente aqui. Geralmente as pessoas que vêm para cá, infelizmente, não podem ter esse documento. Sim, elas conseguem ter um outro documento alternativo que chama ITIN Number, que também é um número de contribuinte federal para pessoas que não são elegíveis a um Social Security Number. Mas galera, é importante falar para vocês que o ITIN Number não é um Social Security Number e ele infelizmente não dá autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos. Obviamente, grande parte dos imigrantes que vivem aqui adaptaram a sua realidade a este documento, até porque precisa sobreviver aqui nos Estados Unidos. Mas é importante que você entenda isso, beleza? À medida que você não tem um Social Security Number, dificilmente você vai ter crédito aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é muito importante você ter crédito. Eu costumo falar que é melhor você ter crédito do que você ter dinheiro aqui. Então, se de repente você quer comprar uma casa, um carro, às vezes você quer fazer um aluguel de um apartamento, geralmente eles olham sua linha de crédito aqui. Então isso é muito importante. Galera, eu já tive o ITIN Number e agora eu tenho o Social Security Number. E sendo bem sincero para vocês que eu nunca percebi a minha linha de crédito quando eu tinha o ITIN Number. Eu só fui perceber de fato quando eu peguei o Social Security Number. Eu fui descobrir essa diferença principalmente quando eu fui comprar um carro. Sim, galera, primeira vez que eu fui comprar um carro, para você ter noção. Quando eu tinha o ITIN Number, eu acho que eu peguei uns 26% por aí. Eu informei meu ITIN Number lá, mas eu nunca vi nada de diferente. Na verdade, o cara falou que eu não tinha crédito. Quando eu peguei o Social Security Number, a primeira vez, eu tenho quase certeza que eu peguei 5 ou 6% de juros. Então você percebe que existe bastante diferença. Outro ponto também, galera, é que quando você não tem um Social Security Number, nem sempre você vai ter a possibilidade de aplicar para uma carteira de motorista. E esse é um ponto interessante também. Não são todos os estados aqui nos Estados Unidos que permitem que pessoas que não têm autorização de trabalho ou de moradia legal aqui nos Estados Unidos possam tirar uma carteira de motorista. Então vou citar um exemplo. Imagina que você chegou para morar na Flórida. Muitos imigrantes moram na Flórida, é um estado bem bacana, um estado com bastante sol, todo mundo tá lá, tem muita coisa brasileira, tem um monte de brasileiro lá, eu já fui na Flórida, é sensacional. Entretanto, lá, somente pessoas com status legal, ou que tem uma residência permanente, ou visto de estudante, visto de trabalho, né, green card, cidadania, podem tirar uma carteira de motorista. E acontece muito de pessoas que vêm com visto de turista, que pode ficar 6 meses, e estender por mais 6 meses, tirar a sua carteira de motorista por apenas 6 meses ou 1 ano. E depois disso, infelizmente, não podem renovar a sua carteira. É muito complicado, galera. Então, quando você opta por morar ilegalmente, ou as pessoas que estão morando aqui ilegalmente, nem sempre elas vão poder aplicar para a carteira de motorista, dependendo do estado que ela escolha morar. Salvo engano, atualmente são 15 estados, 15 ou 16. Eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição desse vídeo, para que você possa conferir os estados que qualquer pessoa, independente de status imigratório, possa ter uma carteira de motorista. Entretanto, galera, se você escolher morar em estados como Montana, Kentucky, Carolina do Sul, infelizmente você não vai poder ter uma carteira de motorista. Então as pessoas que moram aqui ilegalmente, elas têm dificuldades em relação a isso. Elas não podem tirar a carteira de motorista em todo lugar, e aí elas têm que optar por lugares onde elas possam ter uma carteira de motorista de acordo com os critérios. Vale ressaltar que essa carteira de motorista não vai ser válida como identificação federal. Então, principalmente se você precisa apresentar ela em órgãos públicos, né, lugares onde eles pedem uma identificação federal, infelizmente essa carteira de motorista não vai ser válida. E até tá um bafafá aí, uma discussão sobre a entrada do Real ID, que é um padrão único de carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Entretanto, só pode aplicar para o Real ID pessoas que têm status legal aqui nos Estados Unidos, né, através de um visto de imigrante ou não imigrante. E aí, geralmente, é para você fazer voos domésticos aqui dentro dos Estados Unidos. Algumas pessoas dizem que pode estar utilizando o passaporte, mas eu confesso para você que eu não sei o que vai ser. Ainda não entrou em vigor na data de publicação desse vídeo, mas futuramente vai entrar e eu não sei muito bem o que vai acontecer, né, galera? Outro ponto para demonstrar como vivem os ilegais aqui é em relação à educação. Hoje nós sabemos que nenhuma criança pode ficar fora da escola aqui nos Estados Unidos, independente de status migratório. É uma lei estadual e se você deixar o seu filho fora da escola, algum vizinho pode denunciar ou, sei lá, o conselho tutelar pode aparecer e vir tomar o seu filho. Então, muito cuidado. Eu sei que na prática não é bem assim que acontece, mas pode haver a possibilidade, beleza? Então, aqui, nenhuma criança fica longe da escola. E aí você deve estar se perguntando, ué, Roger, mas se nenhuma criança fica longe da escola, então qual que é o problema? Imagina que você trouxe seu filho aqui com 5 anos. Né, às vezes com visto de turista ou um outro visto que não dá autorização de moradia aqui e vocês fiquem depois do prazo. Ou, alguns casos, pessoas que entram aqui legalmente sem nenhum visto. Seu filho vai fazer o kindergarten, seu filho vai fazer o middle school, seu filho vai fazer o high school,
Seu filho pode até fazer um college e depois até uma universidade. E aí imagina, seu filho fez todo esse processo de estudar aqui nos Estados Unidos com outras crianças que já nasceram aqui ou que vieram trazidas dos seus pais, independente de status migratório, e aí seu filho se forma numa faculdade, sei lá, de engenharia, de direito, de medicina, qualquer coisa, e aí ele vai pleitear uma vaga de trabalho aqui como qualquer outra pessoa. Galera, infelizmente, se os pais optam por ficar ilegalmente, os filhos também vão estar ilegalmente. E aí, quando surge uma oportunidade de trabalho, infelizmente eles não vão estar aptos a conseguir essa vaga, porque eles não têm status legal. E essa é uma situação muito triste para as crianças, porque a criança nem sabe de fato o que está acontecendo. Não foi uma escolha dela vir aqui para os Estados Unidos e ficar aqui depois do prazo, ou ficar aqui de qualquer forma. Então esse é um ponto bem triste, porque grande parte dos jovens que vêm aqui trazidos pelos seus pais, eles vivem mais tempo nos Estados Unidos do que vivem no Brasil. Eles absorvem mais a cultura americana do que a própria cultura brasileira. Muitos deles nem sabem como que é o Brasil, porque vieram muito pequenos. Eu já conheci pessoas que vieram para cá com 6 anos, com 5 anos, com 10 anos, às vezes até com 6 meses. E eles conhecem mais da cultura americana do que da brasileira. E aí eles acabam se dando conta da situação imigratória deles no país quando eles têm 18, 21 anos, quando eles precisam aplicar para algum documento muito importante, como uma carteira de motorista ou, de repente, uma licença profissional em determinada atividade. Esse é um ponto bem triste, né, galera? Porque imagina, seu filho não fez a escolha de estar aqui. Seu filho não fez a escolha de ficar irregular aqui. Então, os pais têm que pensar nos filhos também. E galera, deixando bem claro que o objetivo desse vídeo não é julgar os pais. Eu sei que os pais querem dar um futuro melhor para os seus filhos. Entretanto, é uma coisa que os filhos vão sofrer lá na frente. Então, por isso que eu sempre falo, às vezes uma decisão que você tomar hoje pode ter uma consequência lá no futuro, talvez não para você, mas para os seus filhos. Ainda dentro desse assunto da educação, nem todos os estados aqui dos Estados Unidos permitem que você faça uma faculdade aqui se você estiver em situação irregular. Então imagina, você que quer se qualificar profissionalmente para ter uma melhora da sua vida, né, pessoal e profissional, já pensou, você está morando num estado onde infelizmente você não pode usufruir dos estudos porque você não tem um status legal aqui nos Estados Unidos. Eu sei que na prática não é bem assim que funciona, principalmente aqui na Califórnia. Pessoas que estão em situação irregular podem sim estudar, podem fazer faculdade, mas é importante que vocês entendam que depois que você consegue o certificado, lembra aquilo que eu falei? Você não vai poder competir a vagas assim como os americanos, as pessoas que moram aqui legalmente, porque você infelizmente não tem status regular. Vale ressaltar que o custo da educação para os estrangeiros é muito maior em relação às pessoas que já moram aqui nos Estados Unidos, que têm um Social Security Number. Então você entende como que uma coisa puxa a outra? Óbvio que você pode se qualificar profissionalmente, você pode fazer um curso técnico, faculdade, profissionalizante, whatever. E você pode atuar na sua própria área, sei lá, abrindo a sua empresa, empreendendo, sendo o seu dono do seu próprio trabalho. Mas grande parte das pessoas gostariam de ter a oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa americana. E infelizmente, por não ter status regular, as pessoas não podem competir com as mesmas vagas que os americanos estão competindo aqui. E aí a gente entra num outro ponto, né, galera? Trabalho, né? Grande parte de vocês querem vir aqui para ter uma vida melhor e, obviamente, a gente vai conseguir isso com o trabalho. À medida que você não tem o status legal aqui nos Estados Unidos, não está com a situação em dia ou veio para cá de uma maneira ilegal, infelizmente você não vai ter as mesmas oportunidades que as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos. E lembra aquilo que eu falei para vocês? Você se formou, se qualificou profissionalmente, quer aplicar para uma vaga de trabalho no Google, na Microsoft, na Apple, sei lá, até na NASA, e infelizmente você não tem status legal para poder trabalhar aqui nos Estados Unidos. E isso pode não acontecer somente com você, mas com seus filhos também. Lembra aquilo que eu falei? Você trouxe seu filho para cá, sim, em busca de uma vida melhor, só que seu filho não escolheu estar aqui. E ele vai descobrir lá na frente que ele não pode ter as mesmas oportunidades que o coleguinha dele, aquele colega da faculdade, ou do high school, ou do middle school, teve. Galera, aqui nos Estados Unidos, grande parte das empresas utilizam uma ferramenta chamada E-Verify. Essa ferramenta verifica o status imigratório da pessoa que está aplicando para aquela vaga. Aqui nos Estados Unidos, as empresas podem pagar uma multa caso elas contratem uma pessoa que está em situação irregular aqui nos Estados Unidos. Então, algumas empresas utilizam essa ferramenta para verificar se aquele cidadão estrangeiro tem autorização para trabalhar legalmente ou não aqui nos Estados Unidos. E aí que está o ponto em questão. Se o seu status não está em dia, se você não está legal no país, infelizmente você não vai poder concorrer àquelas vagas que você sempre sonhou em ter na vida, né? Trabalhar na NASA, na Microsoft, no Google. Mas óbvio, grande parte das pessoas que vêm para cá e estão em situação irregular, muitas delas sobrevivem. Eu não vou falar para vocês que não. Algumas pessoas fazem o que chamamos de subemprego aqui nos Estados Unidos, que, deixando bem claro, é um trabalho digno como qualquer outra pessoa. Então você vai ver muitas pessoas que vêm para cá sem autorização de trabalho, trabalhando na carpintaria, na pintura,
no landscape, na faxina, na construção de um modo geral, fazendo delivery como eu faço, e grande parte dessas pessoas vão sobreviver sem problema algum. Sim, galera, as pessoas vão sobreviver. Mas é importante deixar bem claro que não vai ser a mesma oportunidade. Imagina você que estudou aí no Brasil na área de engenharia, na área de enfermagem, na área de medicina e gostaria muito de exercer a sua profissão aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, nem sempre você vai poder, né, galera? Óbvio que existe aqueles processos de equivalência de título, porém, se você estiver em situação irregular aqui nos Estados Unidos, você até pode fazer a sua equivalência, dependendo do estado que você mora. Mas lembra aquilo que eu falei? Quando você chegar numa empresa, fazer a sua aplicação, que eles vão checar o seu status migratório, e infelizmente você não vai ter a mesma oportunidade, né, galera? Como eu já mencionei para vocês, algumas pessoas vêm para cá e acabam empreendendo. Então sim, galera, algumas pessoas que moram em situação irregular aqui, em certas áreas do conhecimento, elas pegam, abrem sua empresa e atuam como prestadores de serviço. E aí elas não estão trabalhando dentro de uma empresa americana, mas elas trabalham na empresa delas, prestando serviços nas mais diferentes áreas. Então, óbvio, né, galera, nada está perdido. Entretanto, a pessoa tem que adaptar a realidade dela à situação imigratória que ela tem aqui no país, né? E vale ressaltar, galera, que algumas profissões exigem licença profissional, ou seja, são profissões que são regulamentadas pelo Estado para serem exercidas aqui nos Estados Unidos. Então imagina você que é motorista de caminhão no Brasil, tem uma vasta experiência, já trabalhou anos nessa profissão e quer vir aqui para os Estados Unidos. Se você estiver em situação irregular, infelizmente você não pode aplicar para uma CDL, Commercial Driver License, porque para você fazer uma aplicação para essa carteira de motorista, você tem que ter um Work Permit, um Social Security Number, ou um Green Card, Social Security Number, ou uma cidadania e Social Security Number. Infelizmente, algumas profissões, em decorrência do seu status migratório, infelizmente você não vai poder exercer aqui nos Estados Unidos. Isso é um ponto bem triste, né, galera? Porque imagina, você tem uma vasta experiência, já atuou nessa área ou em outras áreas no Brasil e quer vir exercer nos Estados Unidos. Às vezes surge a oportunidade de você se dar bem aqui, ganhar dinheiro na sua área, aquilo que você já fazia no Brasil que você ama. Só que dependendo do seu status migratório, infelizmente você não vai poder fazer. E essa é uma pergunta que eu sempre recebo nas minhas redes sociais. Roger, eu sou engenheiro no Brasil, quero fazer essa atividade nos Estados Unidos. Roger, sou enfermeiro no Brasil, quero exercer essa atividade nos Estados Unidos. Roger, sou piloto de helicóptero no Brasil, quero exercer essa atividade nos Estados Unidos. E infelizmente, galera, se você optar pela decisão de ficar ilegalmente ou vir ilegalmente, infelizmente você não vai conseguir aplicar para essa licença profissional. Então é importante que vocês entendam, beleza? Outro ponto em questão também, galera, em relação a viagens, né? Não somente dentro dos Estados Unidos, mas fora também. Imagina você que está aqui nos Estados Unidos há 5, 6, 7, 10 anos e gostaria muito de poder visitar os seus familiares, não somente em datas comemorativas como Natal, Dia das Mães, Ano Novo, Dia das Crianças, ou um aniversário. Imagina, galera, você que está aqui há anos, com saudade da sua família, querendo poder visitar eles no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e você infelizmente não pode. Essa é uma situação muito triste. Grande parte das pessoas que moram aqui nos Estados Unidos de maneira irregular, infelizmente não tem essa possibilidade de ir e voltar aqui para os Estados Unidos. Elas até podem ir. Você pode pegar o seu passaporte brasileiro e ir dar uma visita no Brasil, abraçar a sua família, mas infelizmente você não vai poder voltar. E aí é um ponto bem difícil na vida do imigrante que está aqui, porque ele não quer arriscar a oportunidade de estar aqui nesse país com trabalho, com segurança, com saúde, qualidade de vida, para poder visitar os seus familiares no Brasil. Infelizmente, os imigrantes e as pessoas que moram nesse país de maneira irregular têm que fazer uma escolha. Ou reencontra sua família, ou vive a oportunidade de estar nesse país. E aí é um ponto bem difícil, galera. Algumas pessoas que eu já conheci aqui nos Estados Unidos, que moram de maneira irregular, vivem momentos muito difíceis, principalmente quando chegam datas comemorativas. Como eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores, esse é um país muito solitário. Então, principalmente se você está aqui sozinho, sem família, sem amigos, sem ninguém, por longos anos, esse país mexe muito com a sua mente. E aí é um ponto que eu sempre bato na tecla. Quando você opta por ficar aqui nos Estados Unidos de maneira irregular, você vai ter que lidar com a saudade. Você vai ter que engolir o choro. Infelizmente, galera. E não é uma tarefa fácil, sendo bem sincero para vocês. Talvez você que está aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo assistindo esse vídeo e imagina o que é lidar com a saudade de um familiar, de um filho, de uma mãe, de uma avó, de um animal de estimação, você só vai descobrir quando você estiver aqui. E é um ponto que eu sempre bato na tecla. Você que quer viver aqui dessa maneira, entenda que não vai ser fácil e nunca será fácil para ninguém. Então, infelizmente, quando você opta por viver nesse país de maneira irregular, você vai fazer uma escolha que, infelizmente,
vai custar muito caro na sua vida. Óbvio, alguns imigrantes que vêm para cá e estão morando de maneira irregular, às vezes conseguiram trazer seus filhos, sua esposa, marido, sua família toda, e estão morando todos aqui. E óbvio, né, galera, algumas pessoas conseguem trazer suas famílias, às vezes já está aqui nos Estados Unidos há um longo período de tempo e depois consegue aplicar por um visto para essa família vir para cá, ou às vezes até vem sem visto, né? Mas é uma coisa que eu não recomendo, né, galera? Se você tem a possibilidade de vir para cá, toda a sua família, legalmente, permanecer legalmente aqui no país, é algo que, na minha opinião, é a melhor decisão para a sua vida. E aí existem bastante dúvida em relação a viajar internamente aqui nos Estados Unidos. Como vocês sabem, eu já fiz diversas viagens aqui, já fui para o Havaí, já fui para Nova York, já fui para Massachusetts, já fui para Califórnia, ou melhor, eu já tô da Califórnia, já fui para Flórida, já fui para muitos lugares. E galera, óbvio que as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, seja de maneira regular ou irregular, podem viajar de avião. Isso não é um problema. Entretanto, as pessoas que estão em situação irregular, elas sempre estão correndo um risco. Por quê, galera? Quando você vai fazer um voo doméstico, esse voo não passa pela imigração. Por incrível que pareça, até quando você vai para o Havaí. Eu já fui para o Havaí e não passa pela imigração. Entretanto, você tem que estar ciente que você está pegando um voo dentro de um terminal internacional. E ali nesse terminal sempre vai ter um agente de imigração. Nem sempre, mas a maioria das vezes tem. E galera, se um dia você for abordado e forem solicitados seus documentos, o que você vai fazer? Ah, Roger, mas você já foi abordado alguma vez? Não, eu nunca fui. Roger, algum amigo seu já foi abordado alguma vez? Não, nunca foi. Entretanto, existe a possibilidade. Não é uma coisa que acontece todos os dias, mas à medida que você optou por fazer uma viagem dentro de um terminal internacional, porque sim, para o Havaí, às vezes o terminal é até um internacional, mesmo que é um voo doméstico, você tem que estar disposto a pagar o preço da sua decisão. Se de repente um agente de imigração estiver passando ali e às vezes queira checar os seus documentos, ou até mesmo até no voo doméstico, estão procurando uma outra pessoa que começam a pedir os documentos de todo mundo, você tem que estar disposto a pagar o preço da sua decisão. E deixando bem claro que isso não acontece todos os dias. Eu nunca vi essa situação, nem nunca vi um amigo passando por isso. Mas pode haver a possibilidade. Alguns amigos já até me falaram que às vezes existe a possibilidade do voo doméstico ter que fazer uma parada em outro país. Sei lá, às vezes você estava indo para o Havaí, as condições climáticas não estavam indo muito bem, precisou parar num outro país. Ou às vezes você estava indo, sei lá, para Washington e de repente precisou parar ali no Canadá. Eu já ouvi falar que nesses casos você vai passar num guichê diferente. Não sei. Se você conhece alguém que passou por isso, deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Uma vez aconteceu com um amigo que ele estava indo para Miami e parece que as condições climáticas do voo, eu não sei, não entendi direito, estava meio ruim e ele precisou parar num outro lugar. Ele conseguiu passar de boa, não deu nenhum problema, mas ele ficou morrendo de medo. Hoje, as pessoas que estão aqui de maneira irregular podem viajar de avião sem problema algum, mas vai entrar em vigor o Real ID. E como eu falei para vocês, eu não sei quais são as mudanças que vão ter nos aeroportos. Dizem que você pode apresentar o seu passaporte, com ou sem visto. Eu já viajei com o meu passaporte com visto e nada aconteceu. Ninguém abriu na página do visto. Eles abrem na primeira página, que é da sua identificação. Só que à medida que entra o Real ID, confesso para vocês que eu não sei o que vai acontecer. Se você conhece alguém que sabe, deixa nos comentários que eu quero saber. Então essa é uma preocupação das pessoas que moram aqui em situação irregular, né? Será que se elas fizerem uma viagem dentro dos Estados Unidos, elas vão ter um problema? E essa situação também de querer visitar um familiar no Brasil e infelizmente não ter status legal para poder ir e voltar. E o último ponto que para mim é o mais importante é que, infelizmente, as pessoas que estão em situação irregular correm sérios riscos de deportação e também não vão ter as mesmas oportunidades de legalização que as pessoas que estão legais aqui no país. Galera, como vocês sabem, existem inúmeras oportunidades de legalização aqui nos Estados Unidos e algumas delas estão disponíveis somente a pessoas que estão em situação regular aqui no país. Por exemplo, os processos de green card por trabalho. Muitos de vocês já ouviram falar do tal do EB1, do EB2, do EB3. Esses processos de green card estão disponíveis para pessoas que estão legalmente aqui nos Estados Unidos. Só imagina, galera, você que já mora aqui nos Estados Unidos há 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, já está trabalhando aqui nos Estados Unidos, seja de maneira formal ou informal, e surge uma oportunidade de legalização, seja na empresa que você já está atuando, de repente você recebeu um convite para trabalhar numa empresa, um amigo te indicou para trabalhar numa empresa, e infelizmente as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos de maneira irregular não vão ter essa oportunidade, galera. E esse é um ponto bem triste, porque já pensou? Você que é um cara expert em determinada área do conhecimento, às vezes com a sua área de formação você pode se legalizar aqui nos Estados Unidos, por você estar em situação irregular, vivendo aqui, você não vai conseguir aplicar para essa modalidade. E infelizmente as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos de maneira irregular sabem disso. Elas sabem que se surgir uma oportunidade, elas não vão conseguir se legalizar, porque elas optaram por ficar de maneira irregular ou porque elas entraram aqui nos Estados Unidos de maneira irregular. Então é um ponto bem triste, porque às vezes você vem aqui para os Estados Unidos, surge uma oportunidade
E quando essa oportunidade estiver na sua frente, você não vai poder agarrar. E o outro ponto, como eu mencionei, é que as pessoas que estão morando aqui nos Estados Unidos de maneira irregular, elas correm risco de deportação. Elas têm medo de serem deportadas. Ah, Roger, mas isso acontece todos os dias? Você já viu muitas pessoas sendo deportadas? Não. Mas isso não muda o fato que a sua escolha pode ou não gerar uma consequência lá no futuro, não somente para você, mas também para sua família. Galera, como eu mencionei para vocês lá no início do vídeo, quando você não tem certos documentos, infelizmente você não pode aplicar para outros documentos. Então imagina, você quer ter a sua carteira de motorista e não pode. E muita gente não sabe, mas dirigir aqui nos Estados Unidos sem carteira de motorista é considerado um crime. Obviamente que não é aquele crime de matar uma pessoa, mas ainda assim é um crime. Em alguns estados, dado em consideração o fato de você não ter status regular e também estar sem carteira de motorista, você pode ter sérios problemas imigratórios. Vou citar um exemplo para vocês. Muitos imigrantes que moram ali no estado de Massachusetts, que estão em situação irregular, têm medo de ir no estado de New Hampshire. Por quê? Porque sabem que ali é tolerância zero com pessoas que não têm carteira de motorista e que estão em situação irregular. Então você entende, galera? As pessoas têm medo de serem deportadas por estarem aqui nos Estados Unidos de maneira irregular. Óbvio, nem todo estado é assim. Aqui na Califórnia, qualquer pessoa, independente de status migratório, pode ter sua carteira de motorista e aqui a polícia local não trabalha junto com a imigração. Mas como que será que é em Montana? Como será que é no Kentucky? Como que é em Missouri? Como que é no Alabama? Você entende? Então, de fato, as pessoas que moram aqui em situação irregular, elas não vivem com medo, correndo, né? Que, ai meu Deus, a polícia vai me pegar, a imigração vai bater na minha porta. Não. Mas às vezes, se você estiver no lugar errado e na hora errada, infelizmente você pode ganhar uma passagem para o Brasil ou para qualquer lugar do mundo que você more, né? Ou que você morou, sei lá. Então você entende o quanto é importante essa situação imigratória aqui nos Estados Unidos, estar legalmente para você ter as mesmas oportunidades de legalização que as outras pessoas que estão aqui como estudante, ou com visto de trabalho, ou que vieram e estão legalmente aqui nos Estados Unidos. E também para você não ficar com medo de viver aqui nos Estados Unidos, né, de poder dirigir para qualquer lugar, viajar para qualquer lugar. Já ouvi falar também, galera, de pessoas que estavam próximas a fronteiras de imigração, né, como a fronteira de San Diego com o México, de Washington com o Canadá, alguma coisa assim, né? Acho que essas são duas fronteiras que tem, às vezes tem no Texas também, tem outros lugares. Pessoas que estão a 100 milhas da fronteira da imigração, às vezes correm riscos de serem indagadas, questionadas. Mas qual que é o seu status legal? O que você está fazendo aqui? E quando elas percebem que você, infelizmente, não tem status, quando você apresenta seus documentos, você pode ter sérios problemas. Uma vez, o marido de uma moça que eu conheço me falou que ela estava aqui nos Estados Unidos trabalhando, né, de maneira irregular num restaurante e eles foram fazer uma batida lá e infelizmente levaram duas pessoas que nem eram as pessoas que eles iam buscar, mas eram pessoas que também estavam em situação irregular e foram levadas. Então você entende? Falar que os imigrantes vivem aqui diariamente com medo porque estão em situação irregular não é uma verdade. Entretanto, eles têm consciência que é um risco estar no lugar errado e na hora errada, porque infelizmente o rumo da vida delas pode ser outro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixando bem claro que o objetivo desse vídeo não é para desmotivar você que pretende vir para cá, muito menos as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos que estão em situação irregular. De maneira alguma, eu quero que você pense que é esse o motivo desse vídeo. Aqui é para levar informação e conhecimento para você que quer vir aqui para os Estados Unidos ou para você que já está aqui, está pensando na possibilidade de ficar indocumentado. Eu e muitas outras pessoas tomaram decisões que, infelizmente, não tem volta e a gente vai ter que conviver com elas. Mas você que está fazendo o seu planejamento para vir para os Estados Unidos ou que já está aqui e está pensando na possibilidade de mudar de vida, pensa nesses pontos que eu falei para vocês. Toma a melhor decisão que for para a sua vida e para a vida da sua família. Hoje em dia existem inúmeros processos migratórios para você ficar aqui legalmente, permanentemente. Então não tome decisões ruins que possam afetar não somente a sua vida, mas a sua família também. Pense na melhor forma de vir para cá legalmente e ficar aqui legalmente nos Estados Unidos, beleza? Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, qual que é a sua opinião. Vale a pena ficar indocumentado e legal aqui nos Estados Unidos? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!